Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, muito bom estar aqui. Eu sou o Gabriel, mas lógico. Sou o que sou quem sou, mas o meu nome não é o que eu falei. Apenas respeitando o que pede o canal e também por querer evitar identificações. O que aconteceu comigo, a experiência que eu vivi, para muitos uma lenda urbana sem nenhum sentido, para outros algo aterrorizante, para mim apenas um aprendizado. Talvez seja por isso que eu optei em torná-la pública aqui no Terror Nádina, porque entendo qual o verdadeiro objetivo do canal, que é desmistificar como algo só ligado ao terror ou sobrenatural. Eu também aceito que sobrenatural nada mais é que o desconhecido, que temos que aos poucos avançar, mas com cautela, né? Com juízo, com respeito, não tentando enfrentar o que não conhecemos. Eu poderia ir direto ao ponto, direto ao fato. Até o vídeo poderia ser menor, mais curto, menos cansativo. Mas eu acredito que não teria muito sentido, por isso optei em colocar o conjunto da obra, o resumo da minha existência um tanto que estranha, aquele conceito que na hora da extrema unção todos chamam de vida. É, vida. Então, retornando ao tempo, mas retornando muito, porque aqui quem vos fala é uma criança de 72 anos. Vivíamos numa cidade pacata, uma cidade pequena, uma verdadeira vila no sul do Brasil. Era uma vida deliciosa, era uma infância. Ali nós, entre os meninos, jogávamos bolinha de gude, jogávamos taco, caçávamos, jogávamos futebol. Com as meninas junto, nós brincávamos de anel. Lembra daquela brincadeira embaixo da árvore, do luar? Nossa, era maravilhoso. Era hora de poder pegar na mão da menina amada, aquele amor platônico de uma vida que a gente não revelava nem para nós mesmos, com medo que a gente se tornasse um fofoqueiro e a notícia se espalhasse. Lembra? Era lindo demais, era lindo demais. Brincávamos de esconde-esconde, de pegar. Nadávamos no rio. Era, sem dúvida alguma, um momento lindo. De uma criançada que os meninos amarravam uma corda, um barbante, um arame, numa latinha qualquer, saíam puxando. Ali era o seu carro. Que as meninas ganhavam das mães aquelas bonequinhas de pano. Faziam com latinhas, criavam coisinhas que era sua cozinha. Era tudo muito rústico, muito puro, mas muito vida. A minha família era aquela família típica de italianos. Sabe a família Cortiço? Bom, quem não entende o conceito, deixa eu mais ou menos comentar. Os terrenos, na época, eles eram diferentes em termos de medida. Não estou falando do interiorzão, das chácaras, dos sítios. Não, isso é para quem tinha muito dinheiro. Eu estou falando aí do subúrbio das cidadezinhas, onde moravam os funcionários, normalmente de olarias, de pequenas fábricas, do comércio. Alguns agricultores que não moravam nas fazendas onde trabalhavam. Então, nesses bairros, os terrenos eram assim, vamos dizer, um terreno de 12 metros de largura, mas trocentos metros de fundo. Então, o casalzinho se formava, casava, comprava o terreninho, construía uma casinha pequenininha na frente. O tempo passava, vinham os filhos casavam e iam construindo casinhas tão pequenas quanto, mas atrás da primeira. Depois vinha a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. No final, era aquele vagão, onde, claro, morava na frente o nono, o avô, a avó, e na sequência, os descendentes. Era muito legal. Era muito legal porque dificilmente tinha alguém com menos de 40 irmãos. Porque os casais lá tinham 8, 9 filhos. Só que os primos contavam também, que todo mundo brincava com todo mundo brigava com todo mundo namorava todo mundo casava com todo mundo. Casamento de primo com prima não chegava a ser uma regra geral, mas também não podia ser apontado como uma exceção. Mas era muito bom.
crescer junto, planejar a vida juntos, sonhar juntos, brigar juntos. Nossa, sensacional. A saudade que eu tenho, eu acho que só a minha saudade consegue definir. E na minha família, na linha de sucessão, o meu pai era o terceiro. Então vinha a minha avó, meu avô, depois na sequência vinha a casa da minha tia, que foi a segunda a casar, depois o meu tio, que embora mais novo que meu pai, foi o segundo a casar, e depois vinha meu pai, ou seja, a nossa casa era a quarta, ali no nosso vagão familiar. E eu adorava, bom, não tinha quem não gostasse da avó Anastácia. Ai, avó Anastácia, avó Anastácia, avó Anastácia. Sabe que eu fui saber o nome da avó Anastácia? Só que já quando adulto, que todos nós chamávamos de Anastácia. O nome dela era Maria de Lourdes. Não me pergunta por que Anastácia. E a avó Anastácia, ela era assim, beata. Mas ela não era beata, nem beata, muito menos beata, não. Ela era muito beata. Ela vivia, não, ela não vivia na igreja, não. Ela vivia para a igreja. Ela rezava de manhã à noite. Mas justiça seja feita, a avó Anastácia não era só para trabalhar de empregada sem remuneração com o padre, não. E muito menos, não era aquela beata de viver rezando com os joelhos todos em feridas e quando levantava fazia merda em cima de merda, egoísta. Não. A minha avó Anastácia, ela levou além o conceito de dízimo. O conceito de dízimo, o senhor até já falou aqui no canal e eu concordo com o senhor, porque na verdade é aquela questão, né? Deixa eu ver se eu lembro. Caso eu disser qualquer bobagem, aí o senhor, por favor, pode costurar a besteira que eu falei. Mas Cristo dizia que igreja seria onde duas ou mais pessoas se reunissem para falar em nome de Deus. Ele não falava em prédios, não. Essa coisa de prédios, castelos, baita, templo, é mais para a ganância humana, a gente sabe. Então, se tem duas ou mais pessoas falando em nome de Deus, ali tem uma comunidade, ali é uma igreja. E cada membro da comunidade devia dar o dízimo, ou seja, 10% do seu tempo, da sua vida, para trabalhar em prol da comunidade. Nunca falar em dinheiro. Mas os senhores, os poderosos, os ricos, não queriam estar se misturando com a plebe ali, fazendo serviço comunitário, filantropia. Então eles chegaram para o padre e davam 10% do que ganhavam em dinheiro para a igreja. Eles estavam livres do compromisso. Nossos padres adoraram. A ideia espalhou. Então hoje, a pessoa pode dar 100% do seu tempo trabalhando de graça, mas ainda tem que pagar os 10%. Mas não é exatamente esse o ponto, o cerne, digamos assim, desse relato. Mas a minha avó se dedicava muito às pessoas. Ela era parteira, não cobrava pelo parto, nunca cobrou por um parto. Também, lá na minha casa, lá no cortiço, o que não faltava era comida. Ela ganhava galinha, ela ganhava porco, ela ganhava pato, ela ganhava, sei lá, ganhava mortadela, presunto, queijo, salada, enfim. Era como o povo podia retribuir, não pagar. Porque ela dizia que não foi ela que trouxe a criança ao mundo, foi a vontade de Deus. Ela era uma mulher muito séria, mas gostava de brincar. Sabe, não era aquela carola, sabe? Ela dizia, soltava os palavrões dela. Era uma pessoa sensacional, era uma pessoa de luz. E ali na sua casa, as mulheres da sua geração, igualmente beatas, mas num teor diferente, se reuniam. Nossa! Ali na casa da avó Anastácia tinha a tia Quinzinha, a tia Duda, a tia Almerinda. Olha, algumas dessas que eu lembro. A tia Maria Alice, tinha Maria Alice também, mas não dá para lembrar todos. Então elas iam ali, elas faziam orações, elas criavam utensílios para os mais pobres, elas arrecadavam dinheiro se tinha alguém doente. A minha avó Anastácia era uma referência. Então, eu tinha arraigado aquela coisa do cristão, do católico, aquela coisa de ir à missa. Olha, claro que a minha avó não era assim de obrigar ninguém, cada um tinha a sua fé, se quisesse a missa podia ir, se não quisesse não precisava ir, mas também não precisava falar com ela durante um ano. Ela não obrigava. Essa era a avó Anastácia. Ela casou com o homem certo. Porque o vô Adão, olha o nome do cara, vô Adão. Para muitos o Adãozinho. Para mim, meu avô era o vô Adão, ele vivia voando.
Porque ele trabalhava muito, ele era pedreiro, ele pegava no pesado, ele era 1,5 m de altura e 150 metros de largura, o cara era assim. Um cara bom, pouco falava. Quando perguntavam, nossa, a minha avó era muito brava, muito mandona, muito isso, muito aquilo, perguntava, poxa, como é que tu aguenta a tua mulher? Ele dizia, eu não aguento, eu convivo, ela tem os defeitos dela, eu tenho os defeitos meus. Aí teve um que um dia falou, mas aí eu, tudo bem, os defeitos da dona Anastácia eu conheço todos, mas os seus, quais são? Olha, os meus, a terra comeu, não queira conhecê-los. Olha, o vô Adão, ele era respeitado. Porque primeiro, um homem honesto. Não tinha nada que assinar papel, não. Se ele dizia que ia estar lá, tal hora, podia chegar 10 minutos antes que ele estava lá. Se ele te devesse um patacão na época, não me lembro a moeda, olha, podia considerar como aquele dinheiro aplicado a juro, porque ele pagava. Mas ele era quieto, ele era observador. Ele não concordava nem discordava, ele simplesmente não opinava e ninguém sabia o que tinha ali dentro. Sabe aquela coisa de águas paradas? Também não era homem de bater boca, de discutir, de... Não. Ele respeitava para ser respeitado. Se alguém não respeitasse, teria que aprender a respeitar. Aí você pode concluir o que quiser. Não tinha muitas histórias em torno do casal. E eu era um menino, vamos dizer assim, uns 7 anos. Acho que mais ou menos 7. Mas feliz. Eu era muito feliz. Adorava meus pais. Meus pais eram totalmente diferentes do vô Adão e da vó Anastácia. Meu pai era brincalhão, jogava bola com a gente. Minha mãe, para a época, tinha uma cabeça evoluída, conversava certos assuntos com a gente, explicava certas coisas que para minha avó era um absurdo. Então, claro, a gente vivia aqueles contrapontos familiares, mas qual família que não tem esses contrapontos, essas rusgas? Imagine 80 pessoas da mesma família morando num terreno. Aí eu exagerei, 80 pessoas. Bom, minha família não chegava a 80, mas tinha umas que passavam de 100. Era assim. Mas daí como é que se fazia com água, se virava como podia. Não tinha água encanada, tinha um poço. A gente tinha um poço muito bom. E cada um tinha sua cota de água diária, não precisa nem vigiar. Pô, gente honesta não precisa ser controlada. Então cada casa podia pegar um determinado número de baldes por dia. Aqueles baldes eram para tomar banho, para comer, enfim, para tudo. Para lavar roupa. Não, lavar roupa não. Lavar roupa minto. Nos fundos, mas bem nos fundos. O vagão não tinha chegado ainda, tinha um bosque ali, uma mata pequena. E ali tinha um tanque. Então ali todos lavavam a roupa, uma forma comunitária. E também ali secava. Mas o mais engraçado é que não tinha etiqueta. Então, as minhas roupas, eu nunca tive roupas. Meus primos, meus irmãos também nunca, porque eu precisava de uma camisa. Chegava lá, gostava daquela, eu pegava. Era minha, estava no meu pátio. Compensação, eu ia procurar uma minha, cadê? Alguém estava usando. Era assim. Eu sei que é difícil. Para vocês tentarem imaginar uma vida assim, pode até pensar que é uma vida complicada, mas não é. É toda questão do hábito. E a rua, nossa, aquela rua assim, não tinha asfalto, não tinha pedra, não tinha nada, era chão. Era passada de carroça mesmo. Olha, de quando aparecia um carro ali, todo mundo saía para olhar. Mas era a nossa rua, era o nosso bairro, ali todo mundo se conhecia. E é ali que morava Ana Paula. Ana Paula tinha acho que era um pouco mais velha que eu, mas eu era apaixonado pela Ana Paula. Eu era louco pela Ana Paula. Mas é claro, ela tinha o quê? 9 para 10 anos, eu tinha 7. Eu não enxergava a diferença. Mas uma menina de 10 anos, um menino de 7 é uma mocinha e um pirralho. Eu colhia flores, dava para Ana Paula. Se eu ganhasse um doce, eu levava para Ana Paula. Quando eu ia brincar, eu queria estar sempre do lado da Ana Paula, mas ela gostava do meu primo de 12 anos. Claro. Claro para mim hoje, mas na época não. Então, olha, eu sonhei muito com a Ana Paula. Eu sonhei muito. Porque eu amava aquela menina. Ela era assim linda, ela era deslumbrante. A família dela, bom, o meu pai era amicíssimo do pai dela. Eles eram assim como irmãos. Então a Ana Paula não saía lá de casa. Eu feliz porque achava por causa de mim, mas era por causa do meu primo. Enfim, aquela confusão. E assim eu fui crescendo. A escola. A escola normalmente ia depois dos 7, 8, alguns saíam a primeira vez com 9 anos, dependia, mas todos estudavam. E a escola não era assim muito perto, não. Também não era nada distante, absurdo, devia ser uns 4 quilômetros. Então a gente ia a pé. A gente ia a pé e voltava caminhando.
Em alguns momentos a gente mudava, ia caminhando e voltava a pé. E quando chovia? O que acontecia quando chovia? O que acontecia quando a gente chovia? A gente chegava na escola molhado. Simples assim. A gente saía aquele bando de criança. E a Ana Paula foi crescendo, foi desabrochando, se tornou uma mocinha, uma mulher, mas ela era linda. Aos 15 anos ela estava no apogeu. E eu com 12. Só que eu com 12, ela com 15, o meu sonho de algo com ela já foi assim, diminuindo. Eu via a diferença. Aí, eu já não queria nem mais os meninos ali da rede, não, eu queria aqueles rapazes, aqueles homens de 17 anos, nossa, os adultos. Mas à medida que a minha esperança diminuía, o meu amor aumentava. Sem dúvida alguma. A Ana Paula, para os padrões da época, era meio saidinha, como dizem. Não era uma menina assim muito séria, casadora. E sabe a menina maçaneta que passava na mão de muitos? A namoradeira? Não chegava a ser uma biscate, mas nem toda mãe gostaria de tê-la como nora. Eu estou assim, viajando, porque eu estou tentando colocar, principalmente os mais novos, nesse ambiente, para que eles entendam. Bom, e na nossa vila, hoje uma cidade, tinha o padre Getúlio, que era o vigário. O padre Getúlio é aquele padre. O que é padre? É o padre batina, aquela coisa branca, assim no pescoço, um chapéu, uma bota preta. Eu nunca vi o padre Getúlio sentar de batina. Acho que nunca ninguém viu. Acho que só o espelho dele, eu não sei, mas não sei nem se ele aparecia pelado, ou só de cueca, ou se usava cueca na frente do espelho. Mas ele era um homem rígido, disciplinador, mas ele enxergava longe, ele tinha umas ideias diferentes, digamos assim, avançadas para a época. Bem, senhor Romário, apesar dos pesares, principalmente com relação a Ana Paula e as cobranças rígidas demais da minha avó Anastácia, que acabava pegando todo mundo, eu tive uma ótima infância. E o engraçado era a longevidade da minha família. Pô, tava todo mundo ali, o normal, era mais velho, mais novo, sei lá o quê. A gente perdeu um ou outro, mas não. Eu cheguei nos meus 12 anos sem saber o que era perder um ente querido, a não ser o catavento, que era o meu vira-lata caramelo, que eu conheci. Eu não sei quando é que eu conheci. Quando eu abri os olhos, o caramelo estava ali. Era meu parceiro de caçada, de pescaria, era meu parceiro de ir na escola. E um certo dia, o catavento começou a definhar. Eu acredito até que tenha sido envenenamento. Não envenenamento de maldade. Ali ninguém fazia maldade, principalmente para os vira-latas. Mas ele pode ter comido alguma coisa estragada. Porque por isso que ele era chamado de catavento. Onde ele ia, ele estava comendo. Então, eu não deixava ele em lixo. Ele não era tomba-lata, não. Não, eu não deixava. Mas diziam que ele às vezes ele tinha tanta fome que ele catava vento. Era o catavento. E eu sofri muito quando o meu bichinho foi embora. Foi a primeira perda que eu tive. E até então única. Só que para o meu desespero, a mãe de Ana Paula entrou lá na casa da minha avó, gritando, pedindo pelo amor de Deus que ajudasse. A filha dela estava enlouquecida em casa. Meu Deus, vó Anastácia pegou lá os instrumentos de trabalho dela, não me perguntem detalhes, que eu não... Era muito novo, eu não guardava, e quando eu comecei na idade de entender, eu era meio avoado. Eu sei que ela tinha uma sacola. Mandou chamar a turma dela, para que todas se reunissem na casa de Ana Paula. Bom, eu fui atrás, mas quando eu cheguei não me deixaram entrar. Nossa, era um griteiro dentro daquela casa, eram umas rezas, eram umas coisas loucas. De repente, aparece aquele carro maravilhoso. Eu acho que a cidade tinha uns 8 carros, 9 carros. Um era o do doutor. O doutor chegou, entrou, era aquele griteiro, aquela coisa, ia e voltava, aí de repente saiu uma delas correndo, foram atrás do padre Getúlio. A gente não entendia nada. Sabe aquela população na frente da casa? Tinha uma cerquinha, uma casinha de madeira. Então tinha a primeira construção, depois vinha a segunda, terceira, quarta. É isso! A família da Ana Paula também morava em vagão. Estavam todos ali, rezando, chorando.
Quando o doutor saiu, ele saiu acabrunhado. Aí ele saiu para o padre Getúlio entrar. Aí as rezas aumentavam, foi uma coisa, aquela coisa louca, ninguém entendia. Aí eu sei que chegou uma hora que minha mãe saiu, mas ela estava pálida. Ela me abraçou chorando. Eu digo, mãe, o que que houve, mãe? O que que houve com a Paulinha? Ai, meu filho, ela está possuída. Pá! É? O que que é possuída? Eu conhecia unha encravada, eu conhecia barriga d'água, eu conhecia, já tive falar em sopro do coração. Mas possuída? O que que é possuída, mãe? Ai, meu filho, eu te explico outra hora. Aí saiu o padre Getúlio, assim, mas saiu acelerado, com 2, 3 beatas atrás. Uma delas a minha avó. Aí eu vi eu conversando com o pai de Ana Paula, meu pai entrou, pá. Aí de repente veio uma carroça e trouxeram a Ana, mas a Ana estava amarrada, montaram uma espécie de maca, assim, de madeira, coisa. Que na verdade era tipo umas coisas assim, como é que eu vou explicar? Eram dois paus, vamos dizer assim, 2 paus, tá? Cheio de tábuas, que é onde meu pai, no trabalho dele, carregava as pedras junto com os companheiros. Não era tijolinho, era da pedra. Deitaram a Ana Paula ali. Ela estava amarrada e ela se contorcia, ela gritava. Quando eu olhei, eu digo, não é a Ana Paula. Senhor Romário, o rosto dela era branco. Os olhos não tinha cor. Era o Rava e não era a voz dela. E era a gente acendendo vela e coisa, e pegaram, botaram a Ana Paula, levar para a carroça. Aí eu dizia, mãe, onde é que vão levar? O padre Getúlio pediu que ela fosse para a igreja. Ele vai tentar curar a menina. Eles saíram e, lógico, eu fui atrás. Quando eu fui atrás, alguém tinha uma fila atrás de mim. Olha, daqui um pouco ia os mais espertos, porque eu tinha um primo, o Teodoro era mercenário, tudo era no dinheiro. Ele engraxava sapato, ele fazia as coisas, ele queria dinheiro. Eu não ia me surpreender se ele botasse ali um ponto de cobrança de ingresso para ver o que ia acontecer com a Ana Paula. E eu estava fora de mim. Não podia acontecer nada com o amor da minha vida. Tudo bem que ela nunca fosse me namorar, tudo bem que ela não quisesse nada comigo, mas queria vê-la feliz. Eu amava aquela menina. Aí paramos na porta da igreja, nós ficamos do lado de fora. Entraram o padre, mais a avó Anastácia, mais o seu rebanho de beatas. E seu Romário. O grito, a gritaria lá dentro. Era uma coisa impressionante, nós apavorados, aí já estava caindo a noite. Aquilo não foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, não, aquilo foi muito tempo. Tremia tudo, olha, só para ter uma ideia. Aquela igreja tremia tanto que tinha hora que o sino batia lá em cima da torre. Alguém pode até dar risada, não acreditar, eu sei o que eu vivi. Aqueles que estavam ali sabem o que presenciaram. Não era fácil estar ali e acompanhar. Era um horror. Bom, chegou um determinado momento que se ouviam assim gritos, e de repente um silêncio. Aí, apesar dos pedidos do padre e das beatas, inclusive a avó Anastácia, de ninguém entrar, o voadão, não, é a minha mulher que estava dentro. Não, o senhor não vai? Eu digo, vou. Falou ele, eu vou sim. Foi quando o voadão falava. E ele deu com o pé naquela porta. Ele era forte, a porta nem se mexeu. Aí os outros homens que estavam ali se preocuparam e, sabe, não conseguiu abrir aquela porta. E o silêncio. Eu sei que deram um jeito lá, trouxeram um cavalo e entraram com tudo na igreja. Senhor Romário, quando entraram na igreja, as beatas estavam desmaiadas, todas elas, inclusive minha avó. O padre Getúlio estava totalmente fora da casinha, assim, ó. E Ana Paula estava morta. Foi uma comoção. Chamaram o doutor, ele trouxe mais gente do hospital. O que está acontecendo aqui? O que vocês fizeram? O que é? Aí o médico tinha uma amizade, né? O médico era ele, o delegado, o padre e o prefeito. Que inclusive chegaram juntos também. O que está acontecendo? Aí cada um dizia uma coisa, cada um dizia outra.
Coitado do soldado Norberto, o único soldado da cidade. O delegado mandava fazer uma coisa, o prefeito mandava fazer outra, e ele andava assim, ó. Aí foi quando o prefeito e o doutor chegaram pro padre Getúlio: seu velho maluco, o que você fez? Hã? Assim, senhora. Aquela igreja destruída. Destruída. E Ana Paula, toda machucada, amarrada naquela coisa ainda, só que aquela coisa virou, eles botaram assim em cima do altar, aquela coisa virou. Então ela estava deitada, amarrada, com o pescoço pro lado, e aquela estava em cima, uma cena horrível. Era a minha Ana Paula. Eu queria chegar perto, não deixava. Eu digo, ai meu Deus do céu. Era a minha Ana Paula. Aquela noite foi terrível. As beatas, inclusive a minha avó, simplesmente acordaram e olhavam assim pro corpo da Ana Paula, olhavam para o padre, fazia, o padre chegava e a Ana Paula fazia assim, demônio, eu te derrotei. E a minha avó e as outras beatas confirmaram. Bom, o tempo passou. 3, 4 dias. O bispo foi avisado. A igreja desceu, veio da capital, representantes, coisa tudo ali. Falava uma coisa, falavam outra. O padre Getúlio foi levado. Ninguém sabe para onde, porque ele está lá. Eu vou, oh, tchau. Assim. E infelizmente, ou felizmente, ou algo natural de se esperar, Ana Paula, pobre minha, ela foi excomungada. O bispo, quando chegou, mais ou menos ciente, já veio com o padre Germano, um moleque recém-saído do... Não é orfanato, como é que chama? Não é asilo, não. Seminário. Olha como eu entendia. Mas era um gurizão de tudo, devia ter o quê? Uns 25, sei lá, no máximo 30 anos. Boa pinta, grandão. As meninas já, eu digo, vão surgir novas beatas na cidade. Mas ele já chegou falando as palavras do bispo. Imagina, primeiro emprego, o chefe manda fazer, você faz. E a minha Ana Paula, o meu amor, foi enterrado fora dos portões do cemitério, nos fundos de um terreno. Era só o túmulo dela. Que nem a família ia para levar flores. Não foi ninguém no enterro dela, a não ser os coveiros. Ana Paula era vista por todos como o demônio que o padre Getúlio matou, salvando a cidade. Mas ele teve que pagar com a sua saúde mental. Essa era a ideia. Eu, escondido, muitas vezes fui no túmulo de Ana Paula. Deixava uma flor lá, chorava, dizia que eu a amava, mesmo que ela fosse demônio. Ela era o amor da minha vida, mas eu que não acreditava que ela podia ser, que poxa, ela podia não gostar de mim, não me querer como namorada, mas ela era um doce, aquela Ana Paula não era um demônio, não era. Algumas vezes eu tentei argumentar com a minha avó uma vez me deu uma bufetada na cara, que até hoje dói na bunda. Aí o senhor pode perguntar o que tem a cara a ver com a bunda, que eu preferia que tivesse sido na bunda, porque não seria tão humilhante, não se bate na cara de um homem. Quando o vô Adão viu aquilo, foi a primeira vez que ele chegou assim e disse, tu nunca mais faz isso. Aí na cara da minha avó, que eu pensei que ia levar um tapa também, mas ela fez assim, ó. Acabou a mulher. E o meu avô olhou para mim e disse, meu neto, homem não deixa ninguém bater na cara dele. Que isso nunca mais aconteça. Se bem que, graças a Deus, que eu estava aqui. Porque eu poderei dar o corretivo que essa mulher merece. Ela tem que respeitar um homem. E não precisa ir para cima dela, não. Que eu sei que se eu não estivesse aqui, você faria um mal para ela, porque o que ela fez não se faz. Aí deixa que eu assumo.
Olha, honestamente eu não pensei em bater na minha avó de jeito nenhum, mas quando ele me deu aquela opção, eu digo, é isso aí mesmo. E com certeza, seu Romário, a partir daquele dia, ninguém mais sequer ameaçou bater na minha cara. Não, ninguém não. Teve um camarada que um dia... Bom, mas isso eu não quero falar, não, porque eu já paguei o que eu devia para a justiça, mas também não vem ao caso. Seu Romário, aos poucos, eu comecei a virar uma persona não grata. Imagina, 12 anos, naquela fase de ter amigos, da escola, né? É que todo mundo sabia que eu ia no túmulo da Ana Paula. Eu passei a ficar rejeitado. Mas, seu Romário, tal do padre Germano não durou 40 dias. Porque, claro, quando ele chegou, já foi apresentado a avó Anastácia. Então, tomava chazinho na casa de uma beata, comia bolinho na casa do outro, ia afilar boia na casa de outro. Bom, o padre vivia muito bem, obrigado. Eu não sei se ainda é assim. Mas na época, receber a visita do padre em casa era uma honra. Ele sempre chegava na hora das refeições. E outra, tinha que dar o melhor. Se tivesse só um prato de comida, era do padre. Se tivesse só a mamadeira, o filho ficava sem mamar. Era do padre. E esse padre Germano, ele comia, que Deus me livre. Mas ele ficou, como todos, muito amigo da minha avó Anastácia, a rainha das beatas da cidade. E um dia ele chegou lá chorando, mas ele chorava que nem criança, dizendo que ele não ficava mais naquela igreja, que ele ia embora. A avó Anastácia não chegou a ficar assim muito chateada, não, porque o cara não teve nem tempo de esquentar o banco, né? Mas não deu outra. Pasmem, ele foi até a casa da minha avó para entregar a chave da igreja, porque não chegou nem a conversar com o bispo. Catou e tinha um cavalo lá muito bonito na época. Já chegou, né, todo. E ó, o que aconteceu com ele, se ele saiu da igreja, se o bispo aceitou, não sei. Eu sei que por uns bons 2 meses nós ficamos sem padre. Teve um mensageiro da igreja lá que, pasmem, foi pedir para a avó Anastácia e suas seguidoras para rezar as missas. A igreja ficou a Deus dará. Não sei porque, pelo menos eu não consegui entender na época. Aí passaram alguns meses, aí chegou o padre Bruno. Senhor Romário, pensa numa criatura que vem carregada pela mão do bispo, foi apresentado como padre, então com certeza ele deveria ser padre, mas podia parecer tudo menos um padre. O cara não usava batina, mas também não ficava de branco, não é não. Ele usava uma calça preta, uma camisa preta, assim, umas coisas. Usava aquela coisa ali, usava. Aquela coleira que os padres usavam, não sei o nome daquilo. Bota. Mas o cara era um atleta. Não é muito criança não, tinha os seus 40 anos. Mas o cara era foda. Chegou chegando, chegou organizando, chegou botando certas regras, certos limites. Pediu a chave da igreja para minha avó. Ela deu. Quando ela entregou a chave, ele diz agora, ó. Ela, o quê, padre? Me dá outra. Que outra, padre? Me dá a cópia. Não minta na casa do senhor. Ela pegou a cópia e deu. Ó, a partir de hoje, os horários dessa igreja serão, começa a tal hora, termina a tal hora. Ninguém entendia nada. E outra, terminada a missa da tarde, que a partir de agora será às 6 horas, nem um minuto a mais, eu não quero mais ninguém dentro dessa igreja, que eu vou fechar a igreja. Minha avó, a casa do senhor ninguém fecha. Ele olhou para ela, eu fecho. Se a senhora não estiver satisfeita, reclame para o bispo. Claro que ela não estava satisfeita. No dia seguinte ela foi conversar com o bispo, voltou com o rabinho no meio das pernas. O bispo só olhou para ela e disse, o que Bruno decidir é o mesmo que eu tenha decidido. Então a cidade mudou. Bruno não aparecia na casa de ninguém para filar a boia, não. Bruno era um cara bom, era um cara respeitador, fazia
cumprir as suas obrigações, começou a recuperar, levantar a igreja, ia atrás de donativos, fazia parte dele, mas organizado. A empresa parecia uma empresa, ou a igreja parecia uma empresa. O senhor entendeu, né? Ele deu um ar profissional. Acabou aquela história de Beata entrando, Beata saindo. Acabou aquela história de chegando, levando uns bolinhos na igreja, querendo confessar todo dia. Não, tem hora para confessionário, tem hora para isso, tem hora para aquilo. E 7 horas, terminada a missa das 6, ele fechava tudo, a limpeza e coisa. Se alguém quiser ajudar, será bem-vindo, mas amanhã de manhã. Claro que a princípio vem a resistência, mas depois o pessoal foi acomodando. E o Bruno ele participava, ele não era um cara antipático não, mas ele era um cara firme. E ele ia, sabe, nas escolas, ia no hospital, fazia as visitas dele, mas agendadas e longe de horário de comida, e quando chegava oferecia uma água, por favor, e deu, porque ele não estava ali para explorar gente pobre, não. O cara era estranho, mas era sensacional. O Padre Bruno virou aquela pessoa que ninguém gosta mais ou menos, ou tu gosta, ou tu não gosta. Quem gostava dele era o Voadão. O Voadão dizia, isso aí é homem. E se meu avô gostava, eu passei a gostar também. E teve um dia que o Bruno apareceu lá na escola. E para variar, a cena foi a mesma. Todo mundo jogando bola, todo mundo brincando, e eu no canto assim. E ele percebeu. Aí chegou perto de mim e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse, nada, padre. Daí ele disse, vamos caminhar. Sabe, eu percebia que ele sabia que eu tinha algo para contar. Aí eu disse, o que o senhor quer, padre? Bom, eu quero primeiro que aqui tu não me chame de senhor. Eu já, não chamar o padre de senhor? Não, senhor, como é que eu posso não chamar o senhor de senhor? Por favor. Aqui, na nossa caminhada, nós seremos amigos. Na igreja, aí sim, eu serei o padre e você o fiel. Combinado? Eu digo combinado. Ele fez assim, ó, tipo para apertar a mão. Apertei a mão daquele cara e apertava firme. Então temos um acordo. E agora, meu amigo, conta o que está acontecendo. Eu vomitei tudo. Eu precisava falar. Aí ele me pediu para levá-lo no túmulo de Ana Paula. E eu levei. Ele chegou lá, nossa, que abandono. Pobre menina. Eu disse, poxa, o senhor vai mudar isso? Ele olhou para mim. Meu filho, tudo é mudado um dia, mas tudo tem sua hora. Vá com calma. Pelo que você me contou, você gostava muito dessa menina. Essa menina era extraordinária. Vem aqui, mas não venha assim direto, que vai parecer uma afronta para os outros moradores. Vai parecer que você está adorando o demônio. Mas ela não é o demônio, ela não é o demônio. Ele disse, o que ela é ou deixa de ser, nós vamos descobrir. Agora nós temos que nos preocupar com o que essa gente pensa que ela é. E as pedras que poderão jogar em você, se pensarem que você está do lado dela, considerando que ela é o que eles pensam, entendeu? Eu digo, não, então, por isso mesmo, por você não entender a situação, me ouça, não como padre, mas como amigo. Nós vamos dar um jeito, mas com calma, que nós estamos lidando com o desconhecido. E o desconhecido, a gente explora com cautela, com respeito e com medo, pois não sabemos a força que estamos enfrentando. E seguimos na nossa luta semanal. Aqui estamos nós com mais um vídeo, mais um relato, agradecendo a quem nos enviou, muito obrigado, porque esses relatos, essas experiências, com certeza são o combustível que move a engrenagem. Também agradecendo a quem nos tem enviado Pix, que tem ajudado muito. É o que a gente fala, por não estarmos monetizados, precisamos de dinheiro. Então qualquer quantia que está sendo enviada está fazendo um bem danado. Agradecendo aos que já estão aqui há mais tempo com a gente, que estão trabalhando, que são nossos parceiros, e também aos que estão chegando agora, bem-vindo. Sempre lembrando, quem não está inscrito, inscreva-se. Deixe like, compartilhe, comente. O comentário a gente já falou várias vezes. Sabe, deixe um oi,
Mas eu preferia que você realmente entre, dê sugestões, opiniões, críticas, elogios, diga de onde está falando para a gente saber até onde chegam nossos vídeos. Porque se você clicar no sino de notificações, pedindo para receber mais vídeos nossos, se inscrever, deixar like, comentar, você estará mostrando ao YouTube que o nosso canal é interessante, tem um conteúdo que atrai cada vez mais pessoas. E pensando em atrair cada vez mais pessoas, por favor, continue compartilhando, convide amigos. Nós temos que alcançar essa meta de 1.000 inscritos, 4.000 visualizações ano, o mais rápido possível. Por isso que também é interessante você assistir o vídeo até o final para ter minutagem. Vamos lá, vamos juntos. Vamos chegar lá, entrar na primeira divisão do YouTube e ver o nosso canal crescendo cada vez mais. Dado o recado, voltemos ao relato. Senhor Romário, o padre Bruno chegou para mim e disse: olha, e você? Vai lá na igreja. Vamos conversar mais. Eu disse: mas não pode, tem horário. Para amigo não tem horário. Você pode ir. Eu vou te receber sempre. Aquilo ali foi visto com uma certa estranheza pela minha avó e também pelas demais beatas. Mas era o padre. E a coisa piorou o dia que o padre Bruno chegou na casa dos meus pais, dizendo que era muito ruim a vida dele, sabe? Que era muito sozinho, precisava conversar, aquela igreja era muito grande. E ele perguntou se meu pai se importasse que eu fosse lá fazer companhia para ele. Meu pai, se fosse qualquer outro sujeito, o voadão não deixava meu pai agir, pegava o sujeito e jogava na calçada. E se não tentasse escapar? O senhor sabe o que eles podiam pensar, né? Mas como era o padre? Não, o padre é até uma honra para nós. Aí perguntou para mim, eu digo: Bruno, quer dizer, padre Bruno, para mim vai ser maravilhoso. A Anastácia ficou feliz porque na cabeça dela o padre poderia ter visto uma vocação no neto dela de seguir o seminário. Já imaginou ela, neto padre? Seria a felicidade da vida dela. E assim foi. Assim foi. Então, quando eu fui fazer a tal da mudança, o Bruno disse: ó, você vai ter aqui, lógico, suas obrigações, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, o seu quarto está aqui. E eu achei engraçado que o meu quarto não era na casa paroquial, não. Era dentro da igreja. E o dele também. A casa paroquial não estava sendo usada. E o meu quarto era muito bonito. Poxa, uma coisa gigantesca. Aí ele disse: olha, amanhã nós vamos sair. Essas suas roupas aí estão muito surradas, nada contra, mas vamos... Agora você será um representante da igreja, você tem que andar melhor vestido. Eu digo: mas não precisa. Precisa sim. Você agora é meu funcionário. E eu vou lhe pagar tanto por mês. Eu recebi do trabalho porque está servindo a igreja? Sim, senhor. E era um salário bom. Aí eu disse: poxa, eu posso dar uma parte desse dinheiro para minha família? O dinheiro é seu. Você vai trabalhar, você vai representar a igreja e vai receber pelo seu trabalho. Seu Romário, do nada, a minha vida deu uma virada. É claro, eu sentia nos olhares vários pensamentos diversos. Alguns no campo religioso me viam como um abençoado, um escolhido. Mas ao mesmo tempo, eu era alguém que devia ser excomungado porque eu amava uma demônia. E tinha, claro, os maldosos que pensavam: entendedores entenderão. Mas, de alguma forma, eu estava feliz e acreditando trilhar pelo caminho certo.